composto, isso me possibilita uma deconvolução melhor desses picos, né? Então, o TOF, basicamente, ele pode ser interessante na análise de amostras complexas, né? Onde eu vou ter uma quantidade aí de coligações parciais ou totais bem razoável, né? Então, para testar se isso é verdade, a ideia foi comparar umas amostras de petróleo, né? Para quem não recorda, basicamente, petróleo é uma mistura de ocorrência natural, basicamente removida em estado líquido, né? Predominantemente temos hidrocarbonetos derivados orgânicos, aí sulfurados, nitrogenados e oxigenados, né? Em diferentes concentrações. Tá? Uma substância oleosa, inflamável, geralmente menos densa que a água, né? Temos alguns bitumes que são mais densos, e tem um odor característico e cor característica também, né? É considerada até hoje a mistura natural mais complexa que existe, né? Possuindo milhares de constituintes. Então, esse tipo de amostra é um desafio para a química analítica, né? Conseguir separar boa parte desses componentes e identificá-los, né? A composição também é dependente de diversos fatores, né? Basicamente da matéria orgânica que gerou esse petróleo, oxidação e processos que ocorreram no ambiente deposicional, a natureza da migração entre rocha reservadora, rocha geradora e reservatório, e transformações que ocorreram no reservatório, né? Sejam transformações físicas, difusão, adição de novos compostos por migração, e transformações químicas, né, que podem ser acarretadas por evolução térmica e biodegradação, né? Então, basicamente, além de ser uma matriz muito complexa, essa matriz ela muda de acordo com origem, né, matéria orgânica, ambiente deposicional, migração, evolução térmica e biodegradação. Então, é bem complexo isso, né? Eu não vou entrar em geoquímica orgânica aqui, mas é uma área bem interessante, né? Então, basicamente, a gente tem, em média, 70% de hidrocarbonetos, 30% aromáticos e uma parcela de compostos polares aqui. Que não vai ser, os polares não vão ser objetivo do nosso estudo aqui, né? Nós vamos trabalhar com compostos voláteis e semivoláteis, né? Então, exemplificando aqui uns hidrocarbonetos, a gente tem hidrocarbonetos alifáticos, né? Podem ser lineares, podem ser ramificados, cíclicos, né? Muitos deles são biomarcadores, como esteranos, né? Sesquiterpanos, diterpanos, triterpanos, né? E esses biomarcadores, eles dão muita informação sobre o petróleo, né? E, basicamente, hoje eu vou mostrar alguns desses biomarcadores e compará-los. A ideia não é tirar nenhuma razão de índice de biomarcadores, nada disso, é só mostrar a diversidade deles em algumas amostras. Tá? Compostos aromáticos temos desde os monoaromáticos até pentaaromáticos, né? Também é característico para diferentes petróleos. E compostos polares cíclicos, basicamente a gente tem derivados de piridina, né, quinolina, acridina, pode ser substituídos aí diferentes substituintes alquílicos, pirrólicos, né, indólicos, carbazólicos. De enxofre temos tiofenos e derivados, né, benzotiofeno, de benzotiofeno. Compostos oxigenados polares como compostos fenólicos, ácidos carboxílicos, né, muitos deles, ácidos naftênicos, dão problemas no petróleo. E também faltou aqui, por exemplo, compostos oxigenados do tipo furano, benzofurano, que também algumas amostras possuem, né? Então, baseado na composição dessas diferentes classes, né, desde aromáticos, hidrocarbonetos lineares, compostos de nitrogênio, enxofre, oxigênio, cicloalcanos,
baseado nesse diagrama ternário aqui, comparando parafinas, N-parafinas e isoparafinas, a composição, a mistura desses compostos vai definir aqui óleos mais parafínicos, mais naftênicos, né? Mais aromáticos, mais pesados, né? Ou mistura deles, né? E a mudança de óleos parafínicos para óleos mais pesados basicamente se dá por processos de biodegradação. Então, o objetivo hoje é comparar perfis de biomarcadores em amostras de petróleo, né, de distintas procedências, utilizando análise por EGC TOF-MS. Né. Basicamente, a gente analisou 14 amostras de petróleo proveniente da África, alguns do Oriente Médio, né, América do Norte e América do Sul. Né. Esses petróleos foram diluídos em diclorometano, e uma concentração relativamente alta, injetada em meio microlitro em modo splitless. Né? Não teve nenhuma precipitação de asfalteno, nada, nenhum fracionamento. A ideia era comparar o óleo cru mesmo, injetar tudo que tivesse diluído em diclorometano. Né? A Leco não fabrica GC, a gente trabalha com GC Agilent. Na época eu usei um GC Agilent 7890, atualmente os equipamentos agora vêm com 8890, né? Acoplado ao espectrômetro de massas do tipo Pegasus BT-TOF, né? Que é aquele equipamento de bancada com resolução, com exatidão de massa subnominal. Tá? Esse equipamento basicamente trabalhou com uma coluna capilar de 30 metros, da Restec, 5 ms, e aqui as configurações de diâmetro interno e espessura do filme, né? E trabalhamos, então, com hélio como gás de arraste numa vazão constante de 1,4 ml por minuto. Hoje em dia, muita gente está buscando trabalhar com hidrogênio como gás de arraste também, né, porque é mais barato. Até existem geradores de hidrogênio para laboratório para isso. Mas a gente continua trabalhando com hélio, mas poderia ter trabalhado com hidrogênio, no caso. Então, condições de injetor, temperatura de injetor, linha de transferência e fonte de EI, 280, 300, 300 Celsius. Né? A programação do forno do GC começou em 50 graus Celsius, 2 minutos. Uma taxa de aquecimento de 10 graus por minuto, temperatura final 315, mantida por 15 minutos. Isso dá um tempo total de análise de 45 minutos. Por uma coluna de 30 metros está até ok. Assim, a ideia não foi fazer a melhor separação do mundo, nem trabalhar com colunas de 60 metros ou coisa assim. A ideia foi comparar as amostras no mesmo método. Né? Os dados foram adquiridos, então, por ionização por elétrons, condição típica 70 eletronvolts e 1 mA de corrente, a faixa de massa de 50 a 650, e com 10 espectros por segundo, no caso do TOF, como um equipamento de extração pulsada, né, a gente tem uma frequência de extração de 30 kHz. E os dados foram adquiridos e processados no Chromatoff, que é o software da Leco, e foi utilizada a biblioteca NIST 2017, que era a que tinha disponível na época, agora temos a 2020. Né? Então, só para dar uma olhada num cromatograma típico aqui de uma amostra de petróleo da Nigéria. Tá? Então, isso aqui é um cromatograma corrente total iônica, né? O TIC, normalizado aqui para 1000. Então, esse é um perfil basicamente típico para essa amostra. Se a gente extraiu o íon 57.07, a gente vê a distribuição dos alcanos lineares e ramificados, né? Isso já melhora um pouquinho a visualização. Então, apesar de ser um TOF de baixa resolução, eu posso trabalhar com 2 casas decimais aqui. Tem uma certa exatidão de massa razoável, sabe? Isso já melhora bem a relação sinal-ruído, diminui bastante o ruído do que extrair o número inteiro aqui, 57, né? Algo que eu acho bem interessante
que tem no software é o AIC, que é o Analytical Oil Chromatogram, que é o cromatograma gerado depois do processamento. Então, depois de eu rodar meu método de processamento para definir o que é pico e o que é ruído, eu posso gerar esse AIC e tenho, então, essa distribuição aqui do que foi considerado pico e do que foi considerado analítico identificado pela biblioteca, né? Isso é bem melhor do que o TIC, né? E, além disso, a gente pode trabalhar com filtros. Por exemplo, mostrar somente os hidrocarbonetos lineares, tá? Então, eu filtro por grupo, e naquela amostra da Nigéria eu tenho uma distribuição de hidrocarbonetos lineares desde C9 até C38. Então, eu tenho um cromatograma bem limpo, mostrando só os hidrocarbonetos, só o perfil, né? Além disso, eu trabalhei também com filtros de marcadores, né? Estou falando aqui em marcadores, não só biomarcadores, porque a gente tem outros marcadores sem ser bio, né? Por exemplo, os diamantoides, que são marcadores químicos, eles não são biomarcadores, porque a origem imediata não é biológica, mas sempre é bom mostrar tudo que eu posso usar como marcadores. Então, no caso aqui, até essa amostra da Nigéria tem um adamanteno aqui, né? Um diamantoide. Se a gente vê esse piquinho cromatográfico bem pequeno aqui, ó, mas está bem resolvido até, né? Então, eu tenho um marcador químico e biomarcadores. Aqui a região dos opanoides, que vai ser a região de interesse hoje, né? Aqui a região dos ramificados derivados da clorofila, né, que o pessoal costuma trabalhar com pristano e fitano. A gente tem outros ramificados aqui, como farnesano e norpristano também. E esses sesquiterpanoides aqui, drimano e metildrimano, que só coloquei a estrutura do drimano, que são biomarcadores também, mas eles são biomarcadores já de uma atividade de biodegradação, porque a origem deles é exatamente a biodegradação dos opanoides. Eu tenho quebra de duas ligações carbono-carbono aqui e gero esse biciclo aqui com esses substituintes, tá? Então, os drimanos vêm dos opanoides que foram biodegradados. Eu vou passar rapidamente aqui só para ver o perfil, então, do AIC, Analytical Ion Chromatogram, das amostras analisadas, né? Nigéria, Basra, Berry, Arabilev. Algumas amostras parecem bem parecidas, né?